Oh, Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade nessa manhã. Nos entregamos totalmente a Ti, Senhor. Fala conosco nessa manhã, tira dos nossos corações tudo que nos impede de ouvir o Senhor. Renova, Senhor, a nossa mente para que possamos tocar de uma forma real e plena aquilo que é a Tua palavra, aquilo que é o Teu propósito para nós. Fala, Senhor, realmente conosco. Queremos tocar no Senhor, ter a experiência viva e eficaz na Tua presença. Porque a Tua presença é melhor do que a vida, Senhor. Ó Senhor Jesus, em Teu nome nós oramos. Amém. Jesus é nosso Senhor. Amém. Começamos a primeira semana desse novo alimento diário, que tem o título de Dignos do Chamamento de Deus. E o Senhor tem preparado, ao longo de todas essas mensagens, uma base para nós muito maravilhosa, realmente. Quando nós desfrutamos de fé, amor e esperança, nós desfrutamos do próprio Deus. Nós desfrutamos da essência de aquilo que Deus é realmente. O Senhor enche os nossos corações de esperança pela visão que nós temos daquilo que o Senhor tem feito por nós, né? Por causa da Tua palavra, a nossa fé é crescida, a nossa fé é fortalecida. E por causa de todo esse cuidado amoroso do Senhor, nós amamos muito mais o Senhor e amamos os irmãos. Isso nos faz servir o Senhor com alegria, nos faz servir o Senhor de uma forma intensa, né? Nos faz servir o Senhor de uma forma realmente genuína. Quero convidar os irmãos para a gente abrir as nossas Bíblias para 2 Tessalonicenses, capítulo 1, esse é o texto base da nossa mensagem, de 1 a 12. Aqui, Paulo fala algo maravilhoso para nós. A partir do versículo 3, ele diz: Irmãos, cumpre-nos dar graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância em fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportastes. Irmãos, Paulo, em duas palavrinhas aqui que tem que nortear o nosso viver como cristãos: constância e fé. É algo que nos fortalece. É algo que o Senhor precisa nos dar. E a gente vê que todo esse ambiente, os irmãos compartilharam conosco anteriormente, o ambiente de Tessalônica não era favorável. Era um ambiente muito difícil, muitos irmãos estavam sendo mortos, perseguidos, atribulados. E trazendo hoje para a nossa realidade, nós vivemos um ambiente também de muita incerteza, de muitas dificuldades. Hoje em dia, a gente não tem certeza de muita coisa mais. A gente vê os noticiários, vem uma vacina, você não tem certeza se ela é eficaz. Sobre a economia, nós não temos muita certeza de como vai ficar. E tudo isso vai tomando o nosso ser, vai tomando aquilo que o Senhor quer realmente nos dar, que é a nossa fé. E essa constância em que Paulo cita aqui, quer dizer firmeza, quer dizer obediência à palavra de Deus. E falando um pouquinho de fé, com tudo isso que nós precisamos, nós vemos que quando nos faltam as certezas de tudo que nós estamos vendo, aí sim que nós precisamos aprender a confiar na providência divina, na providência de Deus, naquilo que Deus quer fazer por nós. Romanos 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É uma afirmação. E nós vemos que nos últimos tempos, pela misericórdia do Senhor, pelo seu arranjo soberano, não nos tem faltado palavra. Esses últimos meses, nós temos tido palavra com abundância, muitas mensagens todos os dias, por tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Nós temos ouvido muita palavra do Senhor. E em falando de fé, então, o nosso ponto seja
ouvir. Não nos falta palavra. O ponto seria a maneira de como estamos ouvindo essa palavra. Como é que nós estamos recebendo essa palavra? É algo que, quando nós recebemos a palavra do Senhor de uma maneira que ela se torna nossa palavra, aí sim ela se torna fé em nossos corações. Em Mateus 13, uma passagem muito conhecida dos irmãos, a parábola do semeador, nos mostra um pouquinho disso. De como estamos ouvindo, como estamos recebendo essa palavra. Mateus 13, a partir do versículo 4, diz: E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu ao solo rochoso, onde estava pouca terra, e logo nasceu, visto que não foi profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Aqui nós vemos 4 formas dessa palavra ser recebida, né? Essa palavra, primeiro, ela cai, ele diz no versículo 4, caiu à beira do caminho. Irmãos, eu vejo isso de uma forma que essas 4 formas de receber a palavra, muitas vezes acontece conosco em um único dia, né? Às vezes acordamos pela manhã, vamos ler a palavra, mas lemos de uma forma tão corrida, de uma forma tão comum, que essa palavra fica de lado, fica à beira do caminho. Não paramos para compreender essa palavra, né? E nós sabemos que quando desfrutamos da palavra de manhã, isso é salvação para nós o dia todo, é um depósito, é um bom depósito. Olhando a segunda, fala que outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, caindo o sol a queimou. O solo rochoso, o nosso coração duro, muitas vezes. Quantas vezes durante o dia não nos paramos, olhamos, deixamos de olhar para o Senhor e olhamos para dentro de nós mesmos. Aí encontramos tristezas, encontramos amarguras, dificuldades, tribulações, e o nosso coração se fecha. Nosso coração torna-se duro. A gente busca essa palavra, mas ela fica superficial. Ela não penetra no nosso coração. Mais uma vez, ela não tem eficácia em nossas vidas. De uma terceira forma, fala que ela caiu entre os espinhos, né? E os espinhos, ela cresceu, mas foi sufocada, a palavra. Esses espinhos, na explicação da palavra, fala que ele é os cuidados da vida, a fascinação pelas coisas do mundo, né? E a gente corre tanto, trabalha tanto, busca tanta coisa, que quando chega no fim do dia, você faz... Você está sufocado. Aí o que acontece? Eu quero tomar um banho, colocar um chinelinho e cama. Sufocado, os irmãos percebem? Não tem tempo para a palavra. Não tem tempo para desfrutar dessa palavra. E quando não tem tempo, você ouve ela de uma forma comum. Ela não penetra nos nossos corações. Mas graças ao Senhor, essa palavra também cai em terra boa, terra fofa. E quando é que essa terra, que o nosso coração se torna essa boa terra? A terra fofa. Realmente quando nós temos tempo, quando nós cavamos, quando nós buscamos realmente a palavra e deixa o Senhor falar conosco, né? A gente muitas vezes, quando falamos com o Senhor, confesso para os irmãos que também é a minha situação, só eu falo para o Senhor. Senhor, eu preciso disso, me ajuda naquilo, quero isso, aquilo, o outro me abençoa, não é? Acabou, bora. Damos tempo para o Senhor falar conosco. E se nos falta
e se nós temos palavra e ainda nos falta fé, então tá, o segredo, o ponto seria na maneira que nós estamos ouvindo essa palavra, né? Mas graças ao Senhor que o Senhor é maravilhoso. Ele não para de semear, né? Se muitas vezes passamos por dias difíceis em que nos encontramos em todas essas formas, quando se renova a misericórdia do Senhor toda manhã, Ele continua semeando essa palavra em nossos corações, né? Ele continua falando conosco. E a gente vê que a nossa fé, para ser uma fé genuína, não pode ser, como o irmão falou no alimento diário, uma fé supersticiosa, uma fé baseada em coisas alheias a Deus, mas tem que ser baseada naquilo que Deus fala para nós. Nossa fé tem que ser baseada na verdade. Queria mostrar para os irmãos um exemplo, Mateus 8. Mateus 8, a partir do versículo 5, tem algo aqui muito interessante. Diz: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhes um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. E ele diz: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Uma palavra. Ele queria que o Senhor falasse uma palavra com ele. E ele diz: pois eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem. Faz isso e ele faz. Ou seja, ele sendo um homem comum, ele dava ordens, as pessoas obedeciam. Quanto mais o Senhor Jesus. Ele sabia que o Senhor precisava falar uma única palavra somente, né? Aí Jesus responde para ele sim. Pois no versículo 10. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ele tinha fé naquilo que o Senhor falou para ele. E ele sabia que bastava uma palavra. No versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o seu servo foi curado. Os irmãos percebem que a nossa fé tem que estar baseada naquilo que o Senhor falou para nós, naquilo que o Senhor tem falado para nós. E uma vez que nós tocamos nisso, basta uma única palavra, e a nossa fé é fortalecida. E aí o Senhor acha caminho em cada um de nós. Apocalipse 3, versículo 10. A carta para a igreja em Filadélfia diz algo maravilhoso para nós, que nos encoraja muito. Apocalipse 3, versículo 10, diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Olha que coisa grandiosa, amados irmãos. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Eles guardaram. Eles pagaram o preço para guardar essa palavra. Essa palavra tem um preço. Essa palavra tem peso. E toda vez que nós guardamos, que nós pagamos o preço por essa palavra, o Senhor vai nos guardar da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Olha o que está acontecendo conosco, a realidade que estamos vivendo. Há poucos tempos atrás que voltamos a nos reunir, distante uns dos outros, com tantas incertezas. Vejo isso, irmãos, como o Senhor provando a nossa fé. Vejo isso, o Senhor colocando no fogo, apurando realmente a nossa fé, para ver se nós estamos guardando isso. Nós estamos pagando esse preço pela palavra do Senhor. Nós, pela misericórdia do Senhor, não temos perseguições por causa da palavra. Nós podemos nos reunir, nós temos ferramenta para isso, nós podemos pregar o Evangelho, podemos cuidar dos irmãos.
Parece tão fácil, né? Parece tão acessível. E muitas vezes, por causa dessa acessibilidade, dessa facilidade, nós não guardamos, nós não pagamos o preço. Nós sabemos que até hoje, em muitos países por aí, muitos irmãos morrem por causa da palavra do Senhor. São presos, são perseguidos. Eles guardam, eles pagam o preço. E uma vez que nós guardamos isso, pagamos o preço, o Senhor dá uma promessa maravilhosa para nós. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Irmão, Jó tem uma experiência maravilhosa. Ele fala no final do capítulo do livro de Jó que o Senhor tudo pode. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Senhor tudo pode. Ele pode nos guardar, por mais que haja incertezas. Também em Tiago, lê alguns versículos com os irmãos, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Aqui ele fala um pouco em perseverança, constância, aquilo que o irmão falou lá em Tessalonicenses, constantes, firmes, obedientes. Né? Nós precisamos ser constantes ao ouvir e receber essa palavra. E quantas vezes que eu lembro disso, de perseverança, de força, eu lembro da porção de Josué. Josué tem experiências com o Senhor muito fortes, muito grandiosas. E vamos abrir para Josué, livro de Josué, e no livro de Josué não é mencionada a palavra fé. No livro de Josué não tem a palavra fé, mas como fé a gente não se vê, é muito nítido notar a fé que Josué tinha. A partir do versículo 7, o Senhor diz a Josué, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Aqui o Senhor fala com Josué, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Mas ele impõe uma condição no versículo 8. Não cesses de falar desse livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Irmãos, para sermos fortes e corajosos, precisamos meditar nessa palavra dia e noite, irmãos. Não podemos ouvir a palavra somente nas reuniões. Não é? Sábado, domingo, durante a semana, um dia ou outro. O Senhor fala inúmeras vezes para Josué, ser forte e corajoso. Por que o Senhor falava assim? Porque ele não era forte e corajoso. Ele creu no Senhor e se tornou uma pessoa forte e corajosa. Ele se tornou pela fé, porque ele meditava nessa palavra dia e noite. Dia e noite. Quando nós tivermos essa experiência, a nossa fé também crescerá sobremaneira, como é dito em Tessalonicenses. Meditando nessa palavra dia e noite. E ser forte e corajoso nos remete ao quê? A desbaratar muralhas, exércitos, não é o que Josué fez? Derrubou muralhas, venceu exércitos, venceu as batalhas.
O Senhor fará isso conosco. Realmente o Senhor nos fortalecerá. Quero dizer para os irmãos que a minha oração essa manhã foi essa: Senhor, me faz forte e corajoso. E também tem um outro lado de ser forte e corajoso. Em todas as incertezas que nós vivemos, muitas vezes nós temos que ser forte o bastante para quietar, dar um passo atrás, suportar o tempo das tribulações e corajosos para entregar tudo nas mãos do Senhor. Não só avançar, muitas vezes o Senhor nos dá força para aquietar. É difícil, irmãos, a gente olhar dessa forma, mas eu acho que é justamente nessas experiências de nos aquietarmos, sermos fortes na presença do Senhor, calados, esperando a providência do Senhor, que realmente nós tocamos nessa palavra. E essa palavra sai daqui e entra para dentro do nosso coração. Com coragem realmente para entregar tudo nas mãos do Senhor. O Senhor fala para Josué que tudo que ele fizer, ele prosperará. Tudo que ele fizer. E ele ainda diz: não te mandei eu ser forte e corajoso. Ele promete a Josué. É uma promessa do Senhor maravilhosa. E o Senhor tem feito algumas promessas para nós também. Mateus 28, 20. Senhor Jesus, amém. Mateus capítulo 28, versículo 20. Aqui o Senhor dá a comissão aos discípulos e no versículo 20 ele fala: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, a palavra do Senhor. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor não tem feriado, irmãos. Ele não tira férias. Ele estará conosco todos os dias. O Senhor não descansa. Olha que coisa maravilhosa para nós. Isso não fortalece a nossa fé? Sabemos que a qualquer instante que nós invocarmos o nome do Senhor, Ele vai nos ouvir. A qualquer instante que nós buscarmos dessa palavra que está sendo semeada a nós, essa palavra tem poder de mudar a nossa situação, a nossa condição, renovar a nossa mente. Porque é impossível que uma vez que você toque na palavra, você continue a mesma coisa, a mesma pessoa. Porque a palavra tem poder. Essa palavra tem poder de fazer mais do que pedimos e pensamos. Olha o que o irmão Miguel compartilhou conosco ontem. Que coisa maravilhosa. Eu toquei muito nele, naquela porção que ele fala em abundância de bênçãos, plenitude de bênçãos. Nós sabemos que tudo que vem do Senhor para nossas vidas é bênçãos. E o Senhor tem abundância, tem plenitude, tem riqueza disso. João 13, versículo 33. Diz: filhinhos, eu anotei o versículo errado, irmãos, aqui, me perdoe. O versículo que ele diz que ele venceu o mundo. Se os irmãos tiverem a referência, puderem me ajudar. Ele fala que ele venceu o mundo, né? Que tudo que Senhor Jesus. 16:33. Amém. Isso. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor venceu o mundo. Agora vamos dar uma olhadinha em 1 João, capítulo 5. 1 João 5, versículo 4.
Lá em João, o Senhor afirma que ele venceu o mundo. No versículo 4 ele fala: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, nós já nascemos do Senhor. O Senhor já nos deu outra vida. Então nós somos capazes de vencer e passar por todas essas tribulações. Pela fé nessa palavra. Essas são as promessas do Senhor e a Bíblia está lotada dessas promessas. Nós podemos vencer o mundo. E essas vitórias fortalecem o nosso interior de uma forma que o nosso relacionamento com o Senhor amadurece. Nosso relacionamento com o Senhor se fortifica, nos tornamos íntimos com o Senhor. Romanos 5. Romanos 5, a partir do versículo 4, a partir do versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. O que são essas experiências? Senão o nosso contato íntimo com o Senhor. Senão aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Senão aquilo que realmente nós tocamos no Senhor. Deixamos de ter a fé objetiva que está fora, está externa de nós. Deixamos essa palavra penetrar dentro de nós. Que ela torna subjetiva de uma forma que ela se torne nossa fé. Fé a gente vê na Bíblia que é individual. Fé é algo individual. Nós temos que ter a nossa fé. Não tem como eu ter fé pelos meus filhos, pelos meus familiares, pela minha esposa, não tem como. A fé tem que ser nossa fé. Jesus, todos os seus milagres, por tudo aquilo que ele fez, ele sempre dizia: vai que a tua fé te salvou. A fé e perseverança, fé e constância, fé e obediência. Irmãos, está tudo ligado à palavra do Senhor. Que o Senhor nos mostre realmente um caminho. Condições nós sabemos que temos, o Senhor tem provido todas as condições para que possamos desenvolver a nossa fé sobremaneira, que possamos ser constantes no Senhor, mas tudo está ligado na maneira que nós estamos ouvindo essa palavra, recebendo realmente a palavra do Senhor. 2 Samuel, voltando para o texto base, para a gente terminar, 2 Samuel capítulo 1. Samuel não, irmãos. 2 Tessalonicenses, me perdoe. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículos 11 e 12. Amém? Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da vossa vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Olha que coisa maravilhosa para nós, que o Senhor nosso Deus nos torne dignos do nosso chamamento, que é o título da mensagem dessa semana. Isso depende da maneira que nós estamos ouvindo essa palavra, estamos recebendo a palavra do Senhor. E ele fala em todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quando nós tomamos essa palavra para nós, ela se torna a nossa palavra. E a nossa fé se torna fortalecida naquilo que o Senhor tem falado para nós. E nós temos experiências com essa palavra, com o Senhor, com intimidade, maduros realmente na presença do Senhor. O Senhor é glorificado em nós. O nome do Senhor é glorificado em nós. Segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa. Muitas vezes falta para nós entendimento quanto a tudo isso, irmãos. Confesso isso para os irmãos.
É algo que fica na minha mente, estava preparando a palavra e pensando nessas coisas. O Senhor sendo glorificado em nós. A expressão de um Deus tão rico como nós vimos ontem, sendo glorificado em cada um de nós. E esse poder, essa ação completa vem pela palavra do Senhor. Quando essa fé realmente se torna nossa fé, nossa palavra. Amém? Queria terminar lendo com os irmãos 2 versículos. 2 Samuel 22. Segunda Samuel, capítulo 22, três versículos, de 31 a 33. Queria que os irmãos lessem comigo. Amém? O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é aprovada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é minha fortaleza, é a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Irmãos, Ele é a nossa força, Ele é o nosso rochedo, Ele é o nosso Deus. A palavra do Senhor é provada. Ele desembaraça o nosso caminho, que é algo mais maravilhoso do que isso. Amém, Jesus é nosso Senhor. Eu queria orar com os irmãos. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, Senhor. Obrigado pela Tua palavra aprovada. Nos ensina a ouvir essa palavra de tal forma que ela penetre aos nossos corações, que ela se torne nossa palavra, Senhor. Fortalece a nossa fé, com o exercício da palavra e a manutenção de tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco, Senhor. O Senhor é o nosso rochedo, é a nossa firmeza. Em Ti, Senhor, nós queremos ser constantes, queremos ser perseverantes, porque o Senhor tudo pode, e nenhum dos Teus planos pode ser frustrado, Senhor. Queremos entregar as nossas vidas totalmente a Ti, com coragem, sabendo que é o Senhor que nos fortalece, Senhor. Ó, Senhor, ainda continua falando conosco, continua se dispensando para nós, nos torna, Senhor Deus, totalmente voltados a Ti. Alarga a nossa visão para a Tua palavra, para tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco. Ó Senhor Jesus, nos fortalece nessa manhã, nos fortalece durante toda essa semana. Obrigado, Senhor, pela comunhão, pela Tua fidelidade que nos tem chamado à comunhão com Teu Filho. Ó Senhor Jesus, obrigado. Que o Senhor possa visitar cada família, visitar cada irmão, visita, Senhor, cada coração. O Senhor conhece as necessidades e a condição de cada irmão e irmã. E nós somos o Teu povo, Senhor. Nós somos Tua propriedade. Ó Senhor Jesus, com alegria em Teu precioso nome nós oramos. Senhor Jesus, amém.